Agora é real oficial, a Dança dos Dragões está finalmente começando e a disputa pelo trono vai virar barraco de família daqueles pesadíssimos que a Márcia Goldschmidt nunca sonharia testemunhar. Pois é, Viserys morreu e isso é claro que abre uma brecha enorme para quem vai assumir o trono. Na teoria, Rhaenyra é a dona do trono e é claro que os seus filhos seriam os seus sucessores. Mas no seu último tete-a-tete com o seu esposo, Alicent ouviu Viserys dizer que ele queria que Aegon fosse o próximo herdeiro do trono. Só que ela não sabia que, na verdade, não era aquele Aegon. É o outro filho da Rhaenyra, pois é, ele estava devaneando, achando que estava falando com a sua filha, quando na verdade estava falando com a sua esposa. Essa confusão vai gerar aquele caos familiar que nós tanto queremos ver. E vamos falar sobre tudo isso, sobre o príncipe barra rei Fujão também, que não queria assumir o trono, mas no final, ao ver todo mundo aplaudindo ele, gostou da ideia de sentar na cadeira principal, ou melhor, no trono de ferro. Vamos falar sobre tudo isso agora, vem cá. Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Vocês viram que a gente tava tendo até fogos ali no fundo, né, gente? O som de fogos. Pois é, tá todo mundo ansioso pra saber como que vai ficar essa confusão pelo Trono de Ferro, porque a gente vai fazer a análise do 9º episódio cheio de spoilers. Então já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações pra você receber as novidades também e não se esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes e no TikTok, no @RafaGomesC, porque o nosso papo por lá não tem fim. Lembrando que a análise de série, a regra é clara. Deixou um comentário no vídeo de análise da semana passada, eu leio o seu comentário no vídeo dessa semana. E se você ainda não deixou um comentário nos vídeos de análise, você ainda tem mais uma chance. Deixa o seu comentário no vídeo dessa semana, que na semana que vem, na análise do final da primeira temporada de A Casa do Dragão, eu vou ler o seu comentário e vou estampar ele aqui nessa tela, beleza? Então não perde tempo não, te espero. Partir pro que interessa, porque agora que o Viserys morreu, a gente tem toda essa confusão armada, né? Já contei os primeiros minutos do episódio pra vocês, porque agora o Conselho mais a Alicent vão se reunir pra tentar planejar os próximos passos. Alicent contou pra Otto que o seu esposo tinha feito aquela confissão, aquele desejo final. Ela entendeu o desejo final errado, ela não agiu de má fé como a gente estava suspeitando. Ela realmente achou que ele tinha desejado Aegon no trono. E aí é claro que isso vai gerar uma confusão muito grande no conselho, porque era tudo que o Otto queria, né, gente? É ver o seu herdeiro, o seu neto ali assumindo o trono, fazendo com que o seu nome entrasse, é claro, para casa de nomes reais, né, de famílias reais que assumiram o trono de ferro. Era tudo que ele queria. Mas a Alicent, ela tá muito confusa no meio disso tudo, porque ao mesmo tempo que o seu esposo, teoricamente, confidencializou a ela essa informação, existe um porém também. O que vai acontecer com a Rhaenyra, seus rebentos e o Daemon? Otto já tem um plano muito bom ali, que é cortar a cabeça de todo mundo. Só que a Alicent, ela é uma mulher correta, embora ela tenha os seus ímpetos duvidosos, ela é uma mulher correta e honesta. E ela jamais quer que Rhaenyra pague o preço por essa confusãozinha aí no final da vida de Viserys, né? Só que ainda não sabemos o que fazer com eles. Só que no meio disso tudo tem gente ali, mais precisamente o Lyman, que é um dos membros do conselho, que não gosta dessa ideia não, viu? Porque ele diz o seguinte: conheço o Viserys há muito tempo. E uma coisa que eu sei muito bem dele é que ele nunca mudou de posição. Ele não é de mudar de ideia. A Alicent fala, nos últimos segundos de vida ele mudou, mas gente, a gente tem que levar em consideração todo esse contexto, né? Porque, querendo ou não, o Viserys passou por poucas e boas ao lado da Rhaenyra, passou pela fase de rebeldia dela também, e mesmo diante de tantas pressões, principalmente vindas da sua mão do rei, nesse caso aqui o Otto, mesmo diante de tudo isso, ele nunca cedeu a nenhuma das pressões e manteve a sua palavra até o final, o que diz muito do caráter do Viserys. Mas aí é aquela coisa, né, gente? Juntou a fome com a vontade de comer, então tá todo mundo tentando remanejar os planos ali para colocar o Aegon no trono. E é claro que um dos pontos mais importantes no meio disso tudo é ter apoio das outras casas, porque
pro Viserys garantir a Rhaenyra no trono sem um complô, sem nenhum golpe, ele teve que também garantir o apoio de todas as casas. Ele fez isso lá no final do primeiro episódio, como vocês se lembram muito bem. E agora cabe ao Otto, que é a mão do rei e que também assume o poder de forma bem temporária enquanto a gente está nessa transição rápida de um rei para outro, cabe a ele conseguir o apoio que o próprio Viserys conseguiu ali lá no começo da série para Rhaenyra. Ele consegue o apoio de praticamente todo mundo, apenas 2 casas se recusam a dar o apoio e uma terceira casa que fica ali, ó, com o joelho quase dobrado, mas nem tão dobrado assim, porque não sabe muito bem se vai apoiar ou não. Ele no fim do dia, por pressão, apoia, mas também acaba sendo, ó, esgualepado, como diz meu pai. Ele acaba sendo, pois é, acabam com ele, essa é a grande verdade, porque duvidaram que o seu apoio seria realmente genuíno. Então tá, os planos estão se ajeitando, mas existe um grande porém. Cadê o rei, gente? Cadê o futuro rei? Porque o Aegon não se acha em lugar nenhum. Ele simplesmente deu um sumiço e estão tentando encontrá-lo. O Otto tá tentando encontrá-lo por conta própria, sem conversar com a sua própria filha. Então ele colocou 2 guardas ali, que são gêmeos, para sair pelas ruas de Porto Real para tentar encontrá-lo. A própria Alicent não é boa nem nada, né? Então ela levantou o Criston Cole, que, gente, o Criston Cole é o meu crush dessa série. Ele é muito fofo, ele é muito fiel, ele é muito correto, ele é muito honesto. Eu fico chateada porque a Rhaenyra partiu o coração dele e ele é muito fofinho. E amando da Alicent, o Criston Cole vai atrás também do Aegon com a ajuda do filho mais novo, né? Do irmão do meio, que é aqui o Aemond. Então nós temos 2 frentes distintas procurando o Aegon com suas próprias intenções. E aí que acaba que os 2 acabam encontrando o Aegon ao mesmo tempo. O Otto e a sua trupe de gêmeos, enquanto o Aemond e também o Criston Cole acabam encontrando ali no mesmo momento, mais ou menos. E a gente descobre que o Aegon estava escondido e estava com a piriguete do Daemon. Pois é, ela mesma estava aguardando ele e olha, ela topava devolver o boy desde que isso fosse feito por umas moedas aí bem valiosas, né? Ela acaba vendendo ele de volta pro Otto e pros irmãos gêmeos. Só que no meio de toda essa transação, o Criston e o Aemond aparecem e vão disputar o Aegon no tapa. E é exatamente isso que acontece, viu, gente? Eles disputam o Aegon no tapa e levam ele a contragosto pra sua mãe. E no meio do trajeto, ele tá chorando, ele tá gemendo, ele não quer ser rei, gente. Não quer. Em contrapartida, o Aemond, tudo que ele quer é ser rei. Ele ainda confessa isso pro Criston. Fala, olha, eu me preparei, estudei os livros de história, sei de tudo, mas ainda assim, o bocó do meu irmão, que leva uma vida devassa, vai assumir o trono, enquanto eu aqui tenho cacife pra ser rei e não vou assumir o reinado. E aí fica aquela situação meio estranha, né, gente, quando ele acaba confessando isso, aquela torta de climão. Mas a gente sabe que o Aemond está frustrado porque ele se acha bom demais para ser o filho do meio, aquele que no final do dia não recebe a coroa, a não ser que o seu irmão também venha a perder a própria vida. Tudo bem, a gente achou o rei, então vai ter cerimônia pro rei, não vai? Pois é, mas antes da gente chegar nessa cerimônia, eu preciso contar alguns detalhes importantes que aconteceram no meio do caminho. A Alicent manda deixar a Lady Rhaenys trancada nos seus aposentos, porque ela quer evitar confusão. Até porque, no episódio anterior, a gente viu que a Lady Rhaenys fechou uma parceria aí daquelas com a Rhaenyra, entregando as suas netas pra se casar com os filhos da Rhaenyra, né, gente? Mantendo o sangue Velaryon ali dentro também da família real, pois é, porque elas entrariam meio que na linha sucessória, porque elas seriam casadas com os futuros reis, né, gente? Então, tem essa parceria fechada para evitar que todo esse burburinho de que o Aegon vai virar rei acabe caindo aí na boca do povo e chegue também em Rhaenyra, Daemon e companhia limitada. Então, eles acabam deixando a Lady Rhaenys ali aprisionada. Alicent tenta negociar com ela, faz um joguinho ali com ela também, apela pro fato de que ela deveria ter sido rainha.
Óbvio que ela ia apelar, né, gente? Porque ela tá tentando conseguir o apoio da Lady Rhaenys. Lady Rhaenys fica ali dura igual uma pedra, não negocia com ela e continua presa por ali. Só que mais pro final do episódio, a gente também vê algo importante. Ela estava prestes a fugir com o apoio de um dos guardas que ali estava a favor dela. Só que no meio disso, todo o povo estava aglomerado em direção à coroação de Aegon. E aí, no meio daquela confusão, ela se perde do guarda e acaba sendo levada pela multidão em direção ao evento, a grande coroação desse rei bem meia boca, né? Pois é, ali naquela situação, na teoria, para a família real, para Alicent, para os seus filhos, para o Criston Cole, para o Otton, a Lady Rhaenys continuava aprisionada ali no seu cômodo, só que ela tinha fugido. E ali no meio da coroação, ela dá uma escapada e a gente vai vê-la retornando e entregando um final épico. Mas então, antes da gente partir para esse final, precisamos falar dessa coroação. A coroação está rolando, Aegon tá com um bico deste tamanho, porque não quer assumir o trono de ferro, mas ele faz toda a sua trajetória, chega até ali, escuta todo aquele discurso poderoso, recebe a bênção também para poder assumir a coroa e o trono de ferro. E aí, quando ele vê todo o povo ovacionando, ele recebe aquele calor enorme, aquela multidão ensandecida porque eles terão um rei e não uma rainha, ele gosta do que ele vê. E aí é claro que ele vai pra galera e comemora essa grandiosa vitória. Mas a vitória dura 5 segundos, porque faltando 3 minutos pra acabar o episódio, eu estava assistindo o episódio e pensando: acho que agora não vai acontecer mais nada muito grande, né? Mas quando se trata do universo de Game of Thrones, tudo é possível. E lá nos 45 do segundo tempo, surge Lady Rhaenys, gente, trajando a armadura. Eu não sei onde ela pegou aquela armadura e que hora que ela teve tempo de trocar a sua roupa tão rápido assim pra pôr essa armadura. Mas botou sua armadura e apareceu no seu belíssimo dragão, que chegou ali na cerimônia de coroação, derrubando tudo e todos, destruindo a estrutura. E aí ficava aquela perguntinha: será que é agora que mais da metade do elenco morre e ficam apenas Rhaenyra, Rhaenys, as irmãs, os filhotes e o Daemon? Será que vai morrer todo mundo ali, gente? Mas o seu dragão dá só uma esbaforida, aquele bafo maravilhoso de dragão, e depois vai embora. Aquele momento foi mais para ela fazer um statement, para ela fazer um posicionamento, ela mostrar firmeza, mostrar força também. Porque naquela conversa que a Alicent teve com a Rhaenys, ela apelou bastante para Rhaenys, dizendo que ela estava sozinha, ela não tinha força. Que embora ela ainda estivesse fechada com a Rhaenyra, embora ela tivesse uma parceria com a Rhaenyra, ela não havia sido beneficiada de forma alguma nisso. O seu esposo tinha deixado ela para ficar 6 anos em uma batalha, volta aí capengando doente, quase morrendo, e no final do dia só sobrou ela da sua família. E é claro que uma pessoa não faz uma casa inteira, né, gente? Então a sua casa está prestes a ruir. E a Alicent apelou para isso. E quando a Lady Rhaenys aparece lá no seu dragão, isso tem um significado enorme, é muito simbólico, porque ela falou o seguinte: sou uma, mas tenho o meu dragão. Você não tem, Alicent. Seus rebentos podem até ter dragões, mas eu continuo viva, forte e empoderada em cima do meu dragãozinho. Então é um movimento de posicionamento extremamente importante e estratégico. Não sei o que isso vai significar a longo prazo, porque ela não se dobrou a Alicent e também não se dobrou a Otto, Aegon e etc. Então, teoricamente, ela continua ali fechada com a Rhaenyra, até porque, querendo ou não, aquele lado ainda é um lado forte, porque até segunda ordem, embora Aegon tenha se tornado rei, a gente não pode esquecer que diante do mundo, o Viserys colocou a Rhaenyra como rainha. Então essa é a palavra que fica, porque o que ele falou para Alicent, ou o que a Alicent entendeu daquela conversa, aquilo lá
foi entre 4 paredes e só entre os dois, ou seja, não tem nenhuma testemunha, como eu falei pra vocês lá na semana passada. Mas é um final de episódio muito bom, porque mostra que a dança das cadeiras está só começando. A Lady Rhaenys, ela vai tentar lutar por uma posição a seu favor. Ela está sozinha, pode ser que ela não dure muito na série, mas ela segue viva. E é claro que isso vai abrir brecha para muita confusão no próximo e último episódio da primeira temporada. Porque é claro que toda essa confusão chegou aos ouvidos da Rhaenyra e do Daemon. E é aí, gente, que a dança das cadeiras vai definitivamente começar. E eu estou aqui pra isso. É pra isso que eu pago minha HBO Max. Eu acho que é pra isso que você também paga sua HBO Max, não é? Agora eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Infelizmente, nessa semana a gente só teve um comentário que eu vou ler aqui pra vocês agora. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. O que você acha? Quais são as suas expectativas em relação ao final da temporada? Você acha que a gente vai terminar a temporada com guerra, confusão e troca de chamas entre dragões? Eu tô nessa expectativa. A primeira temporada de Game of Thrones terminou com uma morte emblemática, né, gente? Então eu não espero menos do que isso. E essa semana eu quero agradecer ao Kelvin Marcos, que deixou um comentário aqui dizendo: eu só não aguardo pra ver a luta entre Daemon e Aemond, vai ser muito top. Pois é, será que a gente já vai ter esse confronto logo no final da temporada? Eu tô muito ansiosa. E se você ainda não deixou o seu comentário aqui na análise de série, corre que você tem mais uma última chance, que é a análise do 10º episódio. Então já deixa o seu comentário aqui, porque na semana que vem eu leio o seu comentário e estampo aqui nessa telinha, ok? E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, continue me acompanhando, se inscreva, ative as notificações e corra lá pro Instagram, no @RafaGomes, e pro TikTok, no @RafaGomesC, que eu também estou te esperando com muitas novidades e dicas a semana inteira, ok? Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!